Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Evolua. Hoje nós iremos falar sobre códigos de santidade. Esse é o segundo vídeo da série Códigos de Santidade. E nós iremos falar hoje sobre tatuagem. Esse vídeo ele não tem por objetivo o julgamento pessoal de alguém em específico. Pelo contrário, a ideologia de pensamento é aplicada de uma maneira interpessoal. Até porque uma das primeiras bases para a elevação espiritual é se livrar do julgamento, pois o julgamento ele é dual. Logo, sendo dual, você estará fora da unicidade. Então, a primeira coisa a se fazer é retirar o véu que as nossas almas colocam para proteger o nosso ego, ou seja, as vontades, os pré-julgamentos, os preconceitos, as doutrinas, filosofias, dogmas, culturas e várias outras coisas. Em Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Não abordaremos as raízes da mesma, ou seja, as raízes da tatuagem. Afinal, a internet já está cheia desse material aí. Porém, eu vou discorrer sobre as questões naturais e espirituais da mesma. Veja, o vídeo ele terá 2 pontos. E será esses 2 grandes pontos. Primeiro a gente vai tratar da questão natural, né? E no final a gente vai falar sobre a questão espiritual. É natural vermos pelo mundo da internet uma vasta quantidade de informações e uma grande diversidade de opiniões a respeito do tema. Em suma, os que se tatuam logo construirão uma base de pensamento em defesa da mesma. Do contrário, a maioria dos que não possuem marcas em seus corpos também defenderá a ideia de que abster das marcações corpóreas. Todavia, analisaremos a parte natural da visão e a questão espiritual, que majoritariamente é deixada de lado, outras vezes ignorada, e em outras taxadas como uma visão obsoleta e desvaída pela construção moderna e adaptativa deste princípio. Primeiro, vamos aos aspectos naturais. Em um determinado momento, eu estava refletindo e, de igual modo, absorvendo uma resposta, a qual achei fantástica. O palestrante em si era um pastor cristão. Ele possui diversas tatuagens e dizia que naquele certo ponto da vida dele tinha parado com esse costume. Não pelo ato em si ser um erro, ou seja, religiosamente chamado de pecado, mas porque atualmente ele tinha se tornado livre. O argumento basicamente está ligado à intenção por detrás do ato em si, não ao que você acha que é, mas aquilo que realmente é, ou seja, algo que pode, na maioria das vezes, estar oculto, presente no subconsciente ou no inconsciente. Para exemplificar, digamos que uma determinada pessoa tatue uma homenagem de amor a algo ou a alguém. Todavia, com o passar dos anos, essa pessoa descobre que sua tatuagem não revela o amor a quem ela achou que era de destino. E descobre que o real sentido era para suprir o amor do pai que não a teve. Semelhantemente, muitos que tiveram buracos emocionais com os pais tendem a fazer com os filhos aquilo que seus pais não lhe ofereceram ou deram. Aí, dependendo da situação, pode estar um grande erro. A grande lição disso tudo é que não nos conhecemos, mentimos para nós mesmos, tentamos maquiar feridas de almas e distorções de caráter, ao invés de reconhecermos nossas falhas e debilidades.
e procurarmos trabalhar em cima delas ao invés de passar por cima colocando outras ferramentas em seu lugar. Continuando a discorrer sobre a visão natural, o ato de se tatuar é para pessoas equilibradas, sadias, bem resolvidas, com suas almas curadas. É óbvio que ninguém é 100% sarado almaticamente falando, porém, eu me refiro a uma cura que a alma esteja em paz com o seu Criador. Ou seja, pessoas maduras espiritualmente e também naturalmente. A maturidade natural o faz ter a plena certeza de possíveis consequências, seja tratando do local em si da tatuagem, tal como a carreira profissional, o meio ao qual a pessoa está inserida, dentre outras questões. Muitos jovens hoje em dia se tatuam, grande parte por influência. Não precisa ser diretamente, basta o mesmo manter contato com pessoas que este o admira, bandas, músicas, artistas, entre outros. Normalmente a influência vai para o subconsciente, que desperta a vontade de se tatuar. Boa parte dos jovens são levados a se tatuarem para serem aceitos e bem vistos em um determinado grupo. Precisam visualmente se parecer com um determinado grupo para serem aceitos e compartilharem suas ideias. Dificilmente alguém se tatua para si mesmo, para uma autocorreção estética, por exemplo. A maioria se tatua, pois sabe que em um determinado momento alguém vai olhar para aquela tatuagem, mesmo que esta esteja em um lugar onde a vestimenta precisa ser levantada. A tatuagem não tem o propósito de elevar o seu espírito, nem muito menos trazer uma correção para a sua alma. Pelo contrário, tudo tem um envolvimento do ego. Até mesmo quando é feito para uma outra pessoa, é complicado retirar o seu ego nesse ato em si, pois até na sua atitude de honrar alguém, o seu objetivo é que esse alguém um dia saiba da existência da homenagem em seu corpo. E mesmo que essa pessoa já tenha falecido, eu volto a dizer, é muito difícil se livrar do ego. Então, falando de uma maneira superficial, sem estatísticas concretas, apenas uma percepção natural das coisas, podemos dizer que 99,9% das pessoas erram ao se tatuarem, não pelo ato em si, mas pelo que está por detrás do ato, ou seja, a intenção. Todavia, a tatuagem não torna alguém mais santo ou menos santo que alguém não tenha. Portanto, o objetivo básico para a elevação espiritual é abolir o julgamento aparente, seja da estética em si ou daquilo que não considera que a pessoa é. Em João 7,24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A mídia, ou seja, as celebridades que estão envolvidas, direta e indireta, induz a maioria da população a se tatuar, omitindo majoritariamente os malefícios aos tecidos epiteliais, ou seja, o sistema endócrino, hormônios e sistema imunológico. Ao se tatuar, a tinta fica armazenada em uma organela chamada lisossomo, que é responsável pela digestão intracelular, comprometendo o metabolismo interno da célula. Fora que quanto mais tatuagem, maior é a diminuição da capacidade dos receptores em absorver energia solar, o que por consequência menos vitamina D3, maior irritabilidade, ossos mais fracos e sono desregulado. Em dias ensolarados, o cérebro produz mais serotonina do que em dias encobertos. Além disso, a luz solar estimula a transformação da melatonina, hormônio produzido durante o sono,
e serotonina, que é importante para o bom humor. Agora, vamos começar a falar sobre coisas espirituais profundas. A partir desse momento, somente as pessoas de espírito desprendido, sem pacto com a Matrix e com o sistema normativo manipulador, conseguem penetrar esse mistério. Em Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. As leis do Criador são eternas, porém elas sofrem adaptações devido ao tempo, espaço, cultura, país, língua, sexo. Por exemplo, o Abba sempre apresenta decretos, do hebraico Hukim, aos seus seguidores para não imitarem em hipótese alguma um costume pagão, independente da disposição do coração de cada um. Um desses atos era o de não raspar a barba, pois era um costume pagão. Então, era um costume pagão estar sempre com o rosto barbeado, enquanto os homens que seguiam a Deus cultivavam longas barbas em sinal de submissão a ele. Entretanto, nos dias de hoje, e principalmente no mundo ocidental, raspar a barba ou deixá-la crescer nada tem a ver com algum costume pagão em si, ou com algum ato de temor e submissão a Deus. Há exceções, porém como um voto pessoal. Ou seja, ainda no mundo do Oriente Médio, muçulmanos e judeus, existe essa realidade. O que no mundo ocidental é inexistente, pois aqui subsiste muito mais a questão de higiene ou de vaidade do que fatores espirituais. Atualmente, assim como nos primórdios, a maioria dos que tem costume de se tatuarem continua sendo pagãos, ímpios, ou seja, não é e nunca foi um costume dos justos, dos santos de Deus, dos santos do Pai, dos santos do Criador. Pelo contrário, eu não lembro de nenhum fato bíblico em que mostre um justo se tatuando. Aquilo que está escrito na coxa do cavaleiro são outros 500. Não precisaremos nem tocar nesse assunto para você entender o que está sendo levantado aqui. A tatuagem tem em sua raiz o código pagão, ou seja, uma criptografia pagã. Existe uma energia espiritual e física que acompanha os pagãos. Por mais que alguém faça uma tatuagem sem intenção pagã em si, aquela energia que está sob os pagãos, do hebraico chamada de tumá, vem sobre a pessoa que faz a tatuagem. Você automaticamente atrai essa energia, mesmo que a pessoa não tenha essa consciência. Você pode questionar pensando que uma pessoa precisa conhecer uma lei em específico para que venha um julgamento sobre ela. Eu lhe digo, não necessariamente. Uma pessoa pode ter ciência específica de uma infração em si, uma pessoa pode não ter a ciência específica de uma infração em si, que ela, ao cometer tal infração, mesmo que não saiba, está sujeita a cumprir a pena na cadeia. Todavia, mesmo que a consequência seja desconhecida, o erro propriamente dito, de alguma forma, chegará a conhecimento da mesma, seja uma dúvida, uma ignorância de seus próprios sentimentos, ou até mesmo cometendo o erro e tendo a oportunidade de rever seus conceitos. Que a pessoa terá consciência do erro é uma outra questão, porém a informação chegará. Fundamento básico. Para ser concretizado um sacrifício ou pacto, é necessário que se tenha um derramamento de sangue. Presta atenção nisso, esse é um fundamento básico de que para ser concretizado um sacrifício ou um pacto, é necessário que tenha um derramamento de sangue. Muitos até hoje não sabem,
Mas em 11 de dezembro, com o evento das Torres Gêmeas, ali não foi nada de terrorismo ou algo de Osama Bin Laden, porém uma abertura de um grande portal dimensional para a entrada de demônios poderosíssimos. Para que isso seja possível, é necessário um grande sacrifício. Aproximadamente 3.000 mortos. Essas entidades malignas querem o seu código genético. Aí você, tendo consciência disso ou não, entra em um estúdio de tatuagem, está ali derramando o seu sangue. E através desse sangue, um portal maligno está sendo aberto em sua vida, para que essas criaturas tenham um certo domínio e influência sobre a sua alma. Fora a aliança que você está fazendo com a pessoa que está derramando o seu sangue. Um sacrifício, sangue, DNA, vida, emana poder. E é desse poder também que serve como alimento de demônios. Em muitas das vezes, a pessoa apenas escolhe o desenho e as cores o próprio tatuador quem faz. Eles dizem que não pensaram nas cores, apenas tiveram uma inspiração para fazer daquele jeito. As coisas espirituais são bem mais complexas do que nossa mente natural imagina. Vamos dar um exemplo bem simples de uma igreja, entre aspas, né? Aqui eu estou falando de paredes, que não rompe, ou seja, não tem uma evolução, é uma igreja de papel, é apenas uma igreja de papel, com céus de bronze. Por que ela é assim? Vamos lá, vamos rastrear a base dela. De onde veio o dinheiro para a construção dela? Veio do rapaz que frequenta a igreja chamado Clark Kent. E onde Clark Kent conseguiu esse dinheiro? Com a prefeitura que liberou a verba. Quem assinou? Em nome de quem? Quem de fato liberou a verba? Qual pessoa? Foi o senhor José. Que José? O José que é maçom. Entendi. Matei a charada da raiz e da base. Entendi por que a igreja não rompe. Não estou dizendo que Deus não purifique algo que não é um dinheiro abençoado. Todavia, pela melhor intenção que seja e por melhor bem que você acha que você está fazendo, presta atenção nisso. Se Deus não tiver mandado você fazer aquilo, não faça, pois não vai dar certo. Veja bem, não estou falando que coisas que já estão intrínsecas, as quais já dentro do contexto ao qual devemos falar do amor do Pai, ao nosso próximo, por exemplo. Mas me refiro a coisas remas, ou seja, coisas específicas, como o caso de uma tatuagem. Não existe nenhum profeta ou personagem bíblico que recebeu a direção de Deus em se tatuar. Assim como atualmente nunca ouvi dizer que alguém recebeu uma instrução clara do Espírito Santo para fazer uma tatuagem X. Ou seja, isso é algo puramente mundano. A princípio, carregado pela elevação do ego, ou seja, vaidade sobre vaidade. Nas Escrituras, não vemos mandamentos para os judeus, para os justos, de modo geral, os tzadikim, se tatuarem, ou seja, marcar os seus corpos. Todavia, vemos a advertência contra a prática. As pessoas geralmente costumam ler Levíticos, Vaikra, até a parte que diz para não marcar o corpo por causa dos mortos. Mas na sequência, esquecem também o verso que diz para apenas não marcar o corpo. Olha só o que diz na Almeida Corrigida Fiel. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Na NVI diz, não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. E na sequência, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor.
Na ARB, não fareis lacerações na carne pelos mortos, continuação, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o Senhor. Na VC, não fareis incisões na vossa carne por um morto, continuação, nem fareis figura alguma em vosso corpo, eu sou o Senhor. A palavra, na segunda parte do verso, que aqui eu estou dando ênfase, para marcar o corpo é kaka, que significa literalmente em hebraico tatuar, demolir, destruir, gritar. O texto é claro, são dois exemplos de uma mesma finalidade. A primeira, não fazer marca na pele por causa dos mortos, e a segunda, nem fazer marca alguma no corpo. No judaísmo, a única permissão para alteração corporal é a circuncisão, a qual não deve ser feita por razões médicas, todavia espirituais. Na tradução da Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida optou pela tradução da palavra ka'aka como marcar. As traduções e o Lexo de Strong também a consideram como marcar ou fazer marcas no corpo. No entanto, os rabinos judeus consideram que marcar significa o que hoje atualmente ficou conhecido por causa do capitão James Cook como tatu ou tatuagem em português. Veja, os demônios precisam de uma legalidade. Uma legalidade é uma autorização legal que somente é aberta através de você para atuarem de maneira extremamente influenciadora na mente de alguém. A princípio, eles lançam iscas. Se a pessoa cai nessas iscas, é caracterizado como a abertura de uma legalidade, independentemente do tamanho dela. Depois de aberto a legalidade, ele tem uma liberdade maior. E é aí que ele tem uma influência direta na mente. Às vezes também no corpo, dependendo da legalidade. Ele tem uma influência direta na mente da pessoa, lançando suas ideologias e distorções dos princípios, ou seja, dos fundamentos do reino de Deus. Óbvio, na maioria dos atos de se tatuar, não está sendo feito um ritual satânico em si. Todavia, pelo derramar do seu sangue voluntariamente e principalmente pela marcação em sua pele, existe sim um nível de selo espiritual nesse ato. Tudo que é físico está ligado ao mundo espiritual de uma certa forma. Os escritos sagrados da Bíblia mostram claramente que cada atitude que temos causa uma ação no mundo espiritual, que por sua vez esta responde em função das nossas atitudes. A maioria das pessoas não sabem o que é ser livre. Em suas mentes, a liberdade está associada a fazer o que sentir vontade. Porém, isso não é liberdade, logo é escravidão, pois a mesma é escrava das suas próprias vontades. Você se torna livre a partir do momento em que permite a luz entrar em ti. A pessoa passa a ser livre, pois agora sua mente elevada te dá consciência do erro e a mesma escolhe não mais cair em falhas. Agora você não é escravo de seus próprios desejos. O indivíduo se torna senhor das suas próprias vontades. Ele exerce domínio sobre elas e consegue identificar o mal que cada uma lhe traz. Em minhas experiências pessoais, presenciei muitas pessoas que precisaram precisaram fechar os portais negativos que foram abertos em suas vidas devido às tatuagens. Alguns desenhos em específicos, tanto o desenho quanto o contexto ao qual foram inseridos, tiveram peso nisso, porém o contexto foi bem maior. Precisou de uma intensidade maior na oração. Também já ouvi
os mesmos relatos de pessoas confiáveis. A numerologia, a gemátria bíblica da palavra KK tem um valor de 340. Mesmo valor que tem uma palavra para contar, numerar, ser contado, livro, narrar, escrito, numeração, a saber, Sefer. Uma de suas raízes, as marcações ao corpo, eram feitas pelos senhores em seus servos, escravos, dentre outros, sejam em animais tais como cavalos, objetos, até mesmo nos próprios humanos. Vide o caso do massacre de Auschwitz, comandado por Hitler. Volto a dizer, não estou aqui para julgar ninguém, Deus me livre, longe disso. Entretanto, o objetivo é trazer luz a um assunto tratado pela maioria de maneira rasa. A seguir, eu deixo com vocês a frase de Juliana Tokakelis, eu acho que é assim o nome dela. É candidata ao Miss Tattoo Week de 2019. Olha o que ela diz. Eu comecei com a tatuagem buscando refúgio, porque eu cresci em um lar cristão, de igreja, outros ensinamentos. Quando eu descobri a tatuagem, eu descobri o que ela pode fazer com a nossa alma, nosso interior. Aí eu comecei a fazer e fazer uma atrás da outra. Veja mais frases. Quanto mais eu me tatuo, mais eu me acho bonita. Então eu vou me encher de tatuagens. Essa se chama Sara Rebeca Constantino, candidata ao Miss Tattoo Week 2019. Outra frase. Tatuagem para mim foi um ato de rebeldia. Luciana Martins, candidata ao Miss Tattoo 2019. Quando é dito que o amor de muitos se esfriará, está se referindo aos que buscam a reta justiça e não aos ímpios. Você não precisa mudar o mundo e nem irá conseguir. Todavia, precisamos ser humanos. Pararmos de sermos indiferentes à dor dos que nos rodeiam. Em nossas casas, trabalhos, faculdade. O amor pode mudar qualquer coisa. Sim, não é demagogia nem exagero. O amor é a única chave que pode mudar qualquer coisa. O mundo está cheio de pessoas. Precisamos preencher suas almas. E quando não vem dos homens, essas pessoas buscam em outros locais, buscam algum escape, algum refúgio. Pare de ser um monstro julgador. Retire as escamas do preconceito e faça alguma coisa. Comece exercendo o maior dom que o ser humano tem capacidade de doar, que é o amor, o carinho, que é a atitude. Estenda a mão, abrace, gaste horas conversando. Não seja responsável por destravar mais um futuro distúrbio em alguém, por destravar ou plantar um futuro suicídio, se é que você me entende, por destravar depressão, por destravar revolta em alguém, por destravar uma corrupção, por destravar um assassinato, será que eu acho que você me entende? Por destravar alienação, por destravar em alguém a pedófilo, a psicopata. Não seja esse monstro por destravar essas coisas nas pessoas. Seja luz. A luz já está dentro de você. Apenas coloque-a para fora.